O programa a seguir é livre para todos os públicos. A seguir, Millennium Rural. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Bom dia a todos vocês de casa. Estamos iniciando mais um programa Millennium Rural. Hoje nós vamos acompanhar as seguintes matérias. DRS, Desenvolvimento Rural Sustentável, é discutido em União da Vitória por lideranças dos municípios de Porto Vitória, União da Vitória e Paula Freitas e também agentes financeiros. Também conversamos em Irati com o pesquisador Fuentes do IAPAR, a qual nos repassou algumas informações muito importantes aí para os produtores de nossa região. Também não podemos esquecer aí do nosso mercado do agronegócio. E o Lucas Gilinski vai trazer um assunto de pauta, né, Lucas? Qual é o assunto e o tema de hoje, Lucas? Então, Gipe, pessoal, nós vamos falar do assunto mais comentado da semana, que foi a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro. Quando estivemos na região de Irati fazendo um trabalho aí dos dias de campo, que lá estão sendo realizados, conversamos com o Fuentes, que é um pesquisador de Londrina, do IAPAR. E ele nos colocou algumas coisas muito importantes aí quanto à agricultura, e principalmente aos pequenos produtores rurais. Vamos ouvir aí um pouquinho do papo que ele teve conosco ali no município de Irati. O IAPAR, junto com os parceiros, realizando aí um trabalho para os produtores rurais hoje. Essa é uma praxe do nosso trabalho integrado com a Emater. Muitos dos nossos melhores trabalhos em parceria são esses eventos junto a agricultores. Por quê? Porque os resultados de pesquisa são obtidos em estações experimentais e normalmente o setor de pesquisa, junto com os extensionistas, adapta essas tecnologias ao nível das propriedades. Só aí, então, é que as tecnologias são difundidas e é em eventos como esse que é feita a primeira abordagem das tecnologias validadas. O IAPAR também tem utilizado essa metodologia de dia de campo para aproximar aos produtores rurais as suas pesquisas. Os eventos são só parte desse trabalho. Na verdade, nós temos um trabalho junto aos agricultores que tem mais profundidade, que é um trabalho chamado de redes de referências para a agricultura familiar. Nesse trabalho, junto a famílias que representam os principais sistemas de produção do Estado, são pesquisa e extensão, trabalham na melhoria desses sistemas até a sua maturidade do ponto de vista financeiro, ambiental e social. Então, esses ajustes com mais profundidade são feitos em caráter individual junto às famílias, e os eventos são chamadas, esses eventos com maior público são chamadas para que você possa atrair quantidades maiores de agricultores, mas os eventos de grande público, normalmente eles são mais para atrair do que para aprofundar com relação às tecnologias. Então eles não podem ser vistos de forma isolada. Existe um trabalho de ajuste tecnológico no nível das propriedades, existem esses eventos que são chamados de chamariz, né, ou de aguçar as pessoas para os temas, e depois existem capacitações que merecem aí já mais quantidades de hora, que é onde realmente os agricultores podem aprofundar os conhecimentos. Na sua palestra o senhor abordava um tema, eu acho que de moda. Plantio direto veio como a salvação da lavoura, mas durante os anos alguns problemas começaram a surgir. E o senhor discutia justamente isso hoje na sua palestra, o que o senhor abordou? Esse é o principal tema do meu trabalho individualmente. Existe um grupo de pesquisa no IAPAR que trabalha com plantio direto, e com a pesquisa no sistema de plantio direto, e uma parte desse grupo se dedica às práticas de manejo e conservação do solo e da água. O sistema de plantio direto é o artista principal, digamos assim, desse filme, né? Mas
ele sozinho não pode receber toda a carga de responsabilidade no controle da erosão. Por melhor que seja feito o sistema de plantio direto, ele ainda permite certas perdas de solo e, mais importante, ainda ocorrem certas perdas de água e de nutrientes numa quantidade não aceitável. Então, juntamente com o sistema de plantio direto, devem ser mantidas certas práticas conservacionistas e o terraço é uma delas. Com a confiança exagerada dos produtores sobre a efetividade do plantio direto no controle da erosão, juntamente com o mercado de máquinas que começou a, digamos assim, oferecer produtos de maior e maior tamanho, de maior escala, as máquinas, o tamanho das máquinas, principalmente das colhedoras, foi ficando incompatível com as obras de controle de erosão, como são os terraços, e esses dois polos ativos, a confiança do agricultor e as máquinas de um tamanho exagerado, começaram a fazer com que fossem removidos terraços que por longos anos foram sendo construídos, inclusive com dinheiro público no estado do Paraná. Porém, por outro lado, nós temos aí uma retomada de determinadas empresas quanto a máquinas para as pequenas propriedades, adequando a esses manejos de solo. Isso é fundamental. Por quê? Porque a máquina não pode ser o principal instrumento para o planejamento de um sistema de produção. Não são as máquinas que devem determinar o sistema. O sistema sim é que deve determinar o tamanho ótimo de suas máquinas. Nós temos, e eu digo nós, o Iapar e a Emater tem uma tradição de trabalho no plantio direto à tração animal nessa região de Irati. Foi aqui que foi o berço do plantio direto à tração animal. E você veja que com a evolução desses produtores, eles começaram, e até também por causa da penosidade do trabalho, a buscar a tração motomecanizada de baixa potência para substituir a tração animal. Esse é um movimento de melhoria de qualidade de vida, mas que na verdade exige então que a gente faça uma movimentação em direção a validar tecnologias numa escala adequada para os produtores e não a máquina determinando o padrão. Nos últimos anos houve uma aproximação muito grande da pesquisa e da extensão rural. Isso é muito importante para os produtores, onde a pesquisa pode trazer informações importantíssimas através da extensão rural e que sejam disponibilizadas de fato ao produtor, que é o maior interessado aí para melhorar sua propriedade. E as informações seguras e coerentes de uma opinião de quem sabe é com o nosso colega Lucas Gelinski no mercado do agronegócio. Muito bom dia. Minha gente, essa semana, mesmo quem não é ligado à área florestal, quem não é ligado à área rural, ou à área do meio ambiente, ouviu, com certeza, em algum meio de comunicação, falar sobre o Código Florestal Brasileiro, sobre a aprovação do novo código, né? Foi o assunto mais badalado, o assunto mais falado aí. E aqui até nós comentamos em programas anteriores que a gente iria falar, já falamos e que a gente iria falar novamente sobre ele. Então, o que aconteceu? O novo Código Florestal Brasileiro, então, substitui o código arcaico que nós tínhamos, que era de 1965. Então, vou falar do processo. Ele foi aprovado agora no Congresso, né, com a maioria absoluta, até eu particularmente achei que não seria tanto, né, foi aprovado com 410 votos a favor, 63 contra e somente uma abstenção. Então você teve uma presença maciça dos deputados, né, e mesmo uma parte do governo sendo contra, né, mas ele foi aprovado por maioria absoluta. Então, politicamente o que aconteceu? Foi aprovado no Congresso agora, o novo código e mais uma emenda, foi, né, mais uma emenda que estava junto à emenda 164, foi aprovado isso no Congresso, então agora ele tem que ser aprovado futuramente no Senado, pelos senadores, e depois tem que ser sancionado pela nossa presidente Dilma Rousseff. Eu acho que essa aprovação, em primeira instância, eu achei que não seria
não seria tão vitoriosa, mas foi muito boa, né? Então, no Congresso, o relator do novo código foi o deputado Aldo Rebelo, foi muito falado, que é do PCdoB de São Paulo. Então, agora, para o próximo passo da novela, né, o relator, quem vai ser o expoente, vai ser o senador Luiz Henrique da Silveira, que é o nosso ex-governador de Santa Catarina. Então, é mais gente nossa, né? Então, o primeiro passo foi aprovado agora no Congresso, ele precisa ser aprovado no Senado, então vai ser mais uma briga entre ruralistas e ambientalistas, com certeza, né? Mas eu acho que estaremos muito bem representados por gente de perto nossa que vai tentar colocar os interesses claro, do Brasil todo, mas com certeza da nossa região também, né? Então, breve deve ser aprovado isso no Congresso. E daí tem o terceiro passo, que aí ele tem que ser sancionado, ou seja, tem que ser aprovado pela nossa presidente. Então, e o que a gente vê agora, o que foi, é que até a presidente era contra o código colocado agora. Mas vamos torcer para que seja adequado e para que seja feito o melhor para o Brasil nisso aí, né? Então, mas falando de que você assiste na TV, do que você vê tudo, eu tenho um ditado popular que diz uma coisa que eu acho que é uma grande verdade para tudo, né? Então, que toda a história tem 3 versões, né? A minha, a sua e a verdadeira. Então, quem falando da questão ambiental, tem os ruralistas, tem os ambientalistas e teria a verdadeira. Então eu acho que é o seguinte, vamos dizer assim, em todo cesto de laranja bonita pode ter uma laranja podre. Então nos ruralistas tem gente boa, talvez tenha gente que não seja tão boa. Nos ambientalistas tem gente boa e talvez tenha gente que não seja tão boa também, né? Então, mas assistindo tudo isso, o que foi aprovado, o que foi feito do código, vamos trazer essa questão de código brasileiro, vamos trazer para a nossa realidade. O que ele foi feito, o que foi aprovado agora, o que vai ser daqui para frente. Então, o código que nós tínhamos era de 1965, atrasado, arcaico, não era de acordo com a atualidade que vivemos hoje. Tá? Então, e a briga maior que está do governo e dos ambientalistas que não querem aprovar é em 2 pontos. Que eu particularmente concordo com o relator Aldo Rebelo, né, sobre esses 2 pontos. Então, o que eram esses 2 pontos que o governo não queria a aprovação deles e até por esse motivo queria jogar a votação do código para depois, para posterior, futuro. Então, o que seria isso? A questão das áreas consolidadas, né? O governo não queria votar nisso aí, uma boa parte do governo, e os ambientalistas. Então, as áreas consolidadas é onde, pelo código atual e pelo código antigo, foi-se agredido a natureza ou foi feito de maneira errada. Então, principalmente as APPs, né? Então, pelo novo código, essa APP vai ser estudada, tá? Mas o que está feito, que está trabalhando e que não está agredindo o meio ambiente, ela não vai ser mudada. Então, o produtor de uva da encosta vai continuar produzindo, o produtor de banana, o produtor de arroz da várzea vai continuar trabalhando, o boi do Pantanal, que é da várzea, vai continuar. Isso pelo novo código. E o governo e os ambientalistas queriam que não, né? Outro ponto, o que seria? A questão das APPs, né, de estadualizar isso aí. Então, assim, essa questão de passar para estados, para cada estado trabalhar de acordo com a sua região, de acordo com a sua a situação atual. Eu acho que isso é muito certo. Nós temos um país continental, né? Então um país de território muito grande, e a situação ambiental nossa aqui, ou do oeste de Santa Catarina, ela é muito diferente do que uma situação do sertão da Bahia, tá? Então, esses 2 pontos que na verdade vai para o Senado agora e que o governo vai tentar derrubar, eu acho que são 2 pontos que são vitais para o Brasil e para o agronegócio brasileiro. Tá? Essa questão da estadualização, o Luiz Henrique, até que vai ser o relator agora no Senado, né, ele já colocou isso, a questão da área de mata ciliar, né, da dimensão da mata ciliar. Nós não podemos, que até Santa Catarina tentou puxar um tempo atrás para 5 metros ou para menos, né, nós não podemos comparar Santa Catarina, como falei, com a Bahia. Então eu acho que nós vamos estar bem representados, eu acho que foi uma vitória essa aprovação por maioria esmagadora agora, e é só torcer para o segundo e para o terceiro estágio, né? Torcer para que a nossa presidente seja ciente ela quer que o Brasil cresça, ela participa desse crescimento brasileiro, e com certeza ela vai pensar muito bem antes de pensar só no lado ambiental ou só no lado do agronegócio. Então eu acho que foi uma grande vitória e a coisa tem tudo para dar certo.
Pessoal, um grande abraço e até o próximo programa.